Sabe quando você recebe um não seco e parece que você levou um tapa na cara? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Lembrando que tem vídeo no canal toda semana, então se inscreve, compartilha com seus amigos, comenta aí, deixa a sua sugestão e vamos pro vídeo. Então, amigos, eu vou contar um fato pessoal hoje, porque a gente já tá muito amigo, né? Então eu vou contar uma fofoquinha do que aconteceu comigo e o que também deve acontecer com outras pessoas, né? Mas especificamente isso aí aconteceu comigo há um tempinho atrás. E eu tava matutando isso, como que eu ia transformar isso em vídeo pra trazer pra vocês e como que eu ia explicar agora que já, né, passou o olho do furacão, como que eu ia explicar essa situação sem me vitimizar, né? Então, vamos... o que acontece? Eu já tô solteira aí já faz um tempo, né? E eu tava meio que fechada emocionalmente pras coisas. E aí, quando foi esses dias assim atrás, eu tava de olho numa pessoa no Instagram. Um cara que eu achava muito bonito e tal. E eu acompanhava a rotina dele. Ele mostrava, postava, tipo, ele não é um grande influencer nem nada. Ele é um cara que gosta de postar as coisas dele. E aí eu tava acompanhando esse cara quase todos os dias. Eu via as postagens dele, tá? Acompanhava a rotina de trabalho que ele fazia. Achava muito interessante. Pensei, pô, cara legal, né? E tal. Ele mora numa cidade diferente da minha, ele mora em outro estado, mas aí, whatever, né? Não estamos pedindo ninguém em casamento. A gente tá só, né, conversando. Quer dizer, a gente não tava conversando, né? Eu tava só olhando a vida dele. E aí, o que aconteceu? Aí, quando uma vez eu tava lá olhando o Instagram dele e eu respondi uma story dele, fazendo uma brincadeira com alguma coisa assim, e ele foi muito curto e seco com um não. Ele respondeu com um não. Eu brinquei e ele só botou um não, já me cortando logo. E aí, na hora, eu tive uma reação assim do tipo, caramba, esse cara que eu tava acompanhando e eu via ele. Eu tinha criado todo um rolê diferente, aí eu fiquei matutando aquilo, me sentindo tão mal. E aí, né? E aí é onde a gente vai entrar no tema central do vídeo. A questão toda não foi ele ter dito um não pra mim. Porque as pessoas podem dizer não, não tem problema nenhum. O problema foi que eu não antecipei o não, porque eu estava já projetando uma história que não existia. Na cabeça dele, aquilo ali nunca existiu. Na cabeça dele, ele seguiu a vida e continuou postando e whatever, e foi viver a vida dele. Mas pra mim, foi como se uma quebra total de expectativa. Por quê? Porque eu tava colocando a expectativa nele. Que ele ia me responder da maneira como eu achei que ia, que ele estava me vendo acompanhar os rolês dele. Na verdade, eu criei todo um universo paralelo que só existia na minha cabeça. Porque na cabeça dele, nunca existiu. Tanto é que ele me deu um corte, não, e seguiu a vida dele. E tá tudo bem. Não, não tô aqui pra falar mal do rapaz, não, de jeito nenhum. E onde a gente entra nesse tema do vídeo, do tipo assim. A questão não foi o fato dele ter dito não, porque ele pode dizer não pra quem ele quiser, ele é uma pessoa livre, né? O fato dele postar no Instagram também não dá o direito da gente estar respondendo ou não, apesar de eu não ter sido ofensiva com ele nem nada. Mas a questão é, eu projetei uma pessoa que não existe porque a gente nunca tinha se falado, a gente nunca tinha conversado. Eu não sei como ele é no pessoal, e eu projetei uma pessoa que eu achei que faria, sabe, que daria match comigo. Então, o fato dele não ter correspondido aí não quer dizer que ele é uma pessoa ruim, que ele é um cara cruel, que ele é isso. Não. Quer dizer que simplesmente ele tá vivendo uma outra vida, uma outra realidade. E eu tava projetando as minhas expectativas nele. Umas expectativas que ele nem sabia que tava rolando isso aí, sabe? Nem ele sabia que tava rolando. Então, assim, eu não fui rejeitada, né? Porque eu fiquei a noite toda pensando assim, meu Deus, eu fui rejeitado, o cara me rejeitou, o cara me ignorou, e não sei o quê. E na verdade nunca houve rejeição, porque assim, pra acontecer rejeição, tem que acontecer um aproximamento, né? Uma aproximação. Eu teria que ter conversado com ele, eu teria que ter tido um rolê com ele, e depois ele ter dito pra mim, olha, eu não quero mais, eu não quero nada com você. E isso seria uma rejeição. E também estaria tudo bem ele rejeitar, porque as pessoas têm ligas diferentes, rolês diferentes, vidas diferentes. Então, tá tudo bem também ele ter dito não. Porque eu também não sou o alecrim dourado que ninguém pode dizer não pra mim, né? Eu gostaria muito, mas nunca foi uma rejeição. Foi uma expectativa, que na verdade foi uma projeção que eu fiz, né? A dor não veio do não dele. A dor veio da minha expectativa que não foi concretizada. Eu não consegui suprir a imagem que eu tinha dele.
Na verdade, ele não tinha obrigação nenhuma de me responder da maneira como eu queria. Porque, na verdade, ele nem sabia que eu queria falar com ele, né? Whatever. Nem veio do não dele, veio do que eu tava esperando a resposta dele. Eu tava esperando a resposta dele. Uma resposta completamente diferente. Uma resposta que ele não tinha obrigação de me dar, porque eu coloquei expectativa aqui. E, na verdade, ele tava whatever, foda-se. Ele tava nem aí vivendo a vida dele. E aí é onde mora o perigo das pessoas. Porque normalmente quando a gente tem interesse numa outra pessoa e essa pessoa não corresponde, não tá nem aí, não liga, não responde o que a gente sente, normalmente a gente entra naquela autoavaliação de, ai meu Deus, será que eu não sou boa? Será que ele não se interessou por mim? Por que que ele não se interessou por mim? O que que eu tenho? Tem alguma coisa de errado? Tem alguma coisa? Meu dente tá sujo? A gente fica criando 1 milhão de expectativas, de respostas que a gente quer responder essas lacunas, e na verdade a única coisa óbvia que tem é, ele não tem interesse. E tá tudo bem, ele não tem interesse. Porque ok, eu tenho qualidades e eu tenho coisas boas pra oferecer. Mas essas coisas que eu tenho pra oferecer não se encaixam nas coisas que ele quer receber. As coisas que ele tem pra oferecer e pra receber são outras. E tá tudo bem. E a gente entender que as pessoas têm níveis de interesses diferentes. E que isso não diminui como mulher, sabe? O fato dele ter me respondido dessa maneira, o fato dele talvez nem ter me respondido, porque ele botou só um não e cagou pra mim, mas o fato dele ter feito isso não quer dizer que eu sou uma pessoa desinteressante, que eu sou feia, ou que eu falo muita besteira. Não, falar besteira eu falo, né? Mas enfim, whatever. O fato dele não ter tido interesse em mim, no fato que ele só isso pelo Instagram, porque ele nunca me viu pessoalmente, mas também se ele tivesse me visto pessoalmente, o fato dele não ter tido interesse em mim não me anula, não diminui o meu valor, não me diminui como pessoa, como mulher, como um interesse para outras pessoas. Ele tem um interesse diferente. Mas uma outra pessoa pode se interessar por mim, pode gostar das minhas besteiras, pode gostar da maneira como eu respondo os stories, porque eu fiz uma brincadeira com ele, talvez ele não esteja, não tava na vibe. E às vezes a gente fica pecando nisso, né? De estar insistindo na vibe daquela pessoa que não quer. Às vezes a gente também tá projetando um interesse onde não existe. Às vezes a gente tá só olhou a vibe da pessoa, gostou daquela vibe da pessoa e fica criando um personagem na cabeça da gente que não existe. Feito eu tava criando o interesse, o personagem dele. Eu criei um personagem que eu vi os stories dele, eu gostava da rotina dele, eu achei que era o que eu queria pra mim. E, na verdade, eu tava projetando uma pessoa porque eu não conheço ele, né? A gente nunca bateu um papo, a gente nunca conversou, a gente nunca se viu pessoalmente. Então, assim, como que eu vou ser rejeitada por uma pessoa que eu nunca vi na vida? Eu nunca bati um papo com essa pessoa, simplesmente porque ele me respondeu um não. Whatever, ele cagou. Que poderia ser uma pessoa na rua. Você tem as horas pra me mostrar? Não tem, pronto, cada um siga a vida. Isso quer dizer que aquela pessoa foi rejeitada? Não, porque é aquela coisa que eu tava falando também. Às vezes, pra você ser rejeitado, você precisa estar próximo da pessoa, né? Quando você termina um relacionamento, quando a pessoa diz um não pra você, você tá querendo casar, aí você tá sendo talvez, né? Talvez depende do ângulo do que tá acontecendo, que você talvez seja rejeitado. Mas tem umas besteiras que a gente leva tão a sério, né? Vocês, eu passei a noite todinha. Não consegui dormir, porque eu fiquei remoendo isso, do tipo, cara, ele falou um não pra mim, ele falou não. E qualquer pessoa poderia falar um não pra mim. Não tem problema nenhum a pessoa falar um não. E eu tenho que entender também, e muitas pessoas que talvez estejam assistindo isso, que o fato daquela pessoa que você tem interesse, do fato de uma outra pessoa também não ter interesse em você, não diminui o seu valor, a sua importância. Isso não quer dizer que você é menos importante ou mais importante. Só quer dizer que ele tem um interesse diferente. Ele poderia gostar de um outro tipo de menina, ou naquele momento específico ele não estava afim de conversar comigo. Ele não estava aberto emocionalmente para isso. E aí é onde a gente vai entrar em outro ponto também que eu acho muito legal a gente falar. Quando a gente passa por esse tipo de situação, onde a pessoa tá claramente dando sinais de que não tá interessado, eu vejo muita gente voltando pra responder outros stories, voltando a puxar conversa, voltando a querer que a pessoa sinta um interesse. Ah, porque naquele dia talvez ele não esteja interessado. Gente, a pessoa que está interessada em você, ela vai demonstrar que está.
interessado em você. Esse cara, ele não está interessado em mim. Então eu não vou estar insistindo numa porta que tá claramente fechada. Eu acho que a gente tem que parar de estar insistindo e nessa necessidade de carência, nessa necessidade de ser amado. A gente não pode também estar insistindo e batendo na porta achando que aquela pessoa ali tem alguma coisa para oferecer, porque claramente ele pode ter alguma coisa para oferecer, mas ele não quer. Então a gente tem que respeitar quando a outra pessoa não tá afim. E eu acho que a gente tem uma dificuldade, eu conheço certas pessoas que têm uma dificuldade de escutar um não. Quando eu era mais nova, talvez, quando eu não fazia terapia, quando eu não entendia como funcionava essa questão da maturidade emocional, se esse cara tivesse dito não pra mim, eu teria dito um porquê, mas o que aconteceu e tal, eu tentaria que ele me explicasse o óbvio, porque é o óbvio, ele disse um não, ele não tá afim, ele não quer conversa, mas eu tentaria que ele explicasse o óbvio, porque na minha cabeça eu tinha uma necessidade por validação, e hoje eu entendo que, ok, não quer, tá tudo bem, parabéns pra você, que arranje uma outra pessoa que tenha a mesma que você. Mas eu acho que a gente tem que parar com isso, de tentar validar, de tentar entender, mas por que que você não tem interesse? Ele não tem interesse porque ele não tem. E é simples como a luz do sol, como tudo. Então, assim, vamos parar de bater em portas que estão claramente fechadas e entender que tá tudo bem, tá tudo bem. A pessoa não tem interesse em você, você também não tem interesse em outras pessoas e todo mundo vai seguir a vida. A gente tem que entender que quando é pra ser, é pra ser. Quando a pessoa tem interesse, é interesse. Quando a conversa flui, ela flui. E tá tudo bem. Tem coisas que não são pra ser. Tem coisas que só são passagens ali. A gente vai rir, feito eu tô rindo agora e brincando, né? Ainda dá um rolê assim quando eu vejo às vezes um reel deles, aí eu passo assim. Mas tá tudo bem. Eu tenho que entender que os interesses deles são diferentes dos meus, porque eu também tive pessoas que estavam interessadas em mim. E eu não tive o mesmo interesse, não foi recíproco. E isso não me torna uma pessoa ruim, cruel, como também não torna esse cara um cara lixo, um escroto, um nada. São simplesmente pessoas com interesses diferentes, vivências diferentes. Ele não tava na mesma vibe que eu, infelizmente, porque eu queria estar na mesma vibe, mas tá tudo bem, a vida vai passar, eu vou ter novos crush, né? Eu vou levar novos foras, porque faz parte do processo, nem todo mundo tá interessado. Não queria, né? Mas, como também, no caso, ele deve ter os interesses dele, que também não são recíprocos, ou podem ser recíprocos, enfim, não sabemos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Foi uma experiência pessoal, uma coisa que eu vivi e que eu achei muito interessante de contar pra vocês agora, depois, né? Que o olho do furacão passou, que eu consigo ver com clareza, que eu consigo falar sobre isso e sem demonizar o próximo, porque a gente tem uma mania, né, de falar assim, ai, porque fulano não tem interesse em mim, porque ele não tem bom gosto, porque não sei o quê. Não, ele só tem um interesse diferente. E tá tudo bem, porque eu também não tenho interesse em outras pessoas, e isso não quer dizer que eu não tenho um bom gosto, ou que eu tenho um dedo podre. Às vezes eu acho que tem um dedo podre, né? Mas, enfim, é, às vezes são experiências que a gente vive e que tornam a gente, né, mais imaduro em certas situações, como sair disso sem argumentar, sem pedir mais explicações, sem pedir pro outro explicar o óbvio. Porque às vezes é o óbvio que a gente tá ali, a gente não quer entender, porque a gente quer uma validação, a gente quer ser amado, a gente quer que tudo seja recíproco, mas infelizmente nem tudo na vida é recíproco. E a gente tem que entender que também faz parte dessa dinâmica da vida, viver essas experiências, a gente sabe. Então esse foi o nosso vidinho de hoje. Se você também já viveu uma experiência dessa, se você já viu alguém vivendo uma experiência dessa, então se inscreve no canal, comenta, compartilha com seus amigos, deixa seu like. Tem vídeo toda semana, então não perde. E aí a gente volta semana que vem, tá bom? Um beijo pra vocês. Até lá.